Roncou, roncou, roncou de raiva, cuí que é coisa dos homens. Alguém mandou parar a cuí que é coisa dos homens. É coisa dos homens, a raiva e a fome, mexendo a cuíca, vai ter que roncar. Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para falar sobre a raiva. E eu já começo dizendo: todo mundo tem raiva, e isso não é uma emoção ruim. Ela faz parte da nossa natureza humana. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Uma boa tarde para vocês. Como sempre, é de praxe começar a nossa reflexão do dia. Trago aqui poesia. A gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve de tolerar de ter. Porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que se autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso? E que isso era falta de soberania e farta burrice. E fato é. Esse é um texto de Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas, complexo aí falando da raiva, né? De como lidamos com as situações de raiva, gente. A raiva, ela faz parte das emoções básicas que carregamos conosco desde o nascimento. Desde o nascimento temos. E a raiva, ela é uma dessas emoções básicas, né? Muitas pessoas já estudaram sobre a raiva. O Eric Berne, que é um médico psiquiatra, ele já estudou sobre a raiva aí, fala um pouquinho dela, da inteligência emocional, mecanismos para a gente dominar a questão da raiva. E bem, tratando-se da definição em si, é lógico que todos nós conhecemos o que seja, o que é raiva, né? Ela é mais comum do que se imagina dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa situação, dentro de todo esse contexto atual que vivemos, né? Estar em casa, ter raiva de estar em casa, ter raiva de isso estar acontecendo no momento atual, da política atual, enfim, tantas coisas que seja, né? Mas o que significa ter raiva? O que é a raiva, né? A raiva, ela induz a pessoa a manifestar violência, ataque, movimento de ataque, de defesa, porque ela mexe com o nosso cérebro, a ponto de acelerar as conexões neurais, e ela faz com que a gente perca o controle. A raiva muitas vezes faz isso, gente. Perda de controle, perda total do controle, né? E essa raiva, essas conexões aceleradas, né? Essa energia toda, né? A gente perde o controle, a gente está com muita energia e aí a gente tem dificuldade de driblar isso por natureza, né? É uma perda de controle, você descarrega às vezes no outro, na situação.
descarrega em si, até autoflagelação, enfim. E bom, como eu disse, a raiva tá tudo bem termos a raiva faz parte da nossa essência, né? E ela tá lá porque assim, quando acontece alguma ameaça à nossa vida, a raiva ela também se faz presente como uma defesa espontânea, natural, ela tá presente, né? E ela surge muitas vezes como uma força, um mecanismo de defesa. Mas a raiva tem vários aspectos, né, que pode ser menos graves, mais graves, ou seja, revolta, agressividade, decepção. Decepção, excesso de raiva pode levar à depressão, frustração também, ó, tudo aspectos inerentes à raiva. Eu presto uma prova várias vezes, eu não passo, aí eu fico com raiva, aí eu me frustro, aí eu me sinto incapaz e isso eu quero perder peso, quero conseguir um cargo melhor, enfim, quero. Tem vários desejos e quando a gente não realiza os desejos, quero encontrar a pessoa, o parceiro da minha vida, enfim, e aí você não encontra, e você se frustra, você fica indignado, você se torna uma pessoa hostil, rancorosa, magoada, decepcionada. E a raiva também, ela tá inerente ao ciúme, o ciúme também é um aspecto da raiva. Quando a pessoa ela é traída uma vez, ela, ela tem o sentimento de raiva, ela fica com raiva. E aí, se ela perdoa o parceiro, o perdão faz parte para diminuir tudo mais, mas ela vai ter o ciúme. Se ela tem os ciúmes, é porque ela ainda tem esse resíduo de raiva dentro de si. E, e assim, a raiva, como eu disse, né, ela não deve ser considerada uma emoção negativa, mas ela tem aspectos positivos ou negativos de acordo com o modo como a gente se relaciona com ela, como que a gente lida em situações de raiva. Porque a partir do momento que você reconhece a raiva e você busca soluções positivas e assertivas, você usa essa energia, né, de uma forma positiva. E aí você reconhece problemas, reconhece erros, reconhece as dificuldades, mas não é tão fácil assim, porque a raiva é um descontrole e muitas vezes a gente no descontrole não percebe que está com raiva, mas todas essas percepções, você poder olhar os problemas, os erros, as dificuldades, a partir do momento que eu entendo que eu estou com raiva, eu consigo fazer uma observação para isso. Agora, no aspecto negativo, se a pessoa ela não tem essa capacidade, aí essa raiva ela se potencializa a frustração, indignação, violência, potencializa violência no indivíduo, porque ele vai se condicionar a agir daquela maneira. A partir quando ele não reconhece, né, e isso acaba sendo uma coisa repetitiva, né, o cérebro dele entende que aquela situação dá raiva e ele tem um comportamento que vai ser sempre o mesmo comportamento,
Muitas vezes acontece, a gente briga com uma pessoa que desentende com a outra, aí a outra fica com raiva. Aí pela raiva ela decide, o mecanismo dela é: vou cortar relações, vou cortar comunicação com essa pessoa. Pela raiva. E aí o que que isso gera no outro? A partir da raiva nasceu esse sentimento da indiferença, porque o outro ficou com raiva do colega, e aí corta a comunicação, começa a tratar o colega com indiferença. E isso começa a machucar o outro, porque ele tem uma raiva descarregada sobre ele e tem a indiferença aqui. Eu também digo que é uma das piores, é uma das piores sensações, assim, nunca devemos partir para o caminho da indiferença. Estamos todos aqui juntos, né? Não podemos, é impossível conviver em um mesmo meio e olhando com indiferença para o outro, olhando com indiferença para o que passa fome, para o que passa dificuldade, às vezes para a pessoa que está dentro da nossa casa. Como não é possível que sejamos, impossível ficar alheios às situações ao nosso entorno, em nossa comunidade, no nosso contexto atual, enfim, é impossível não se entristecer com a situação de política ou de coronavírus, enfim, tudo mais. Tudo isso mexe com o nosso emocional. Só que assim, gente, é que nem água é saudável. Beber muita água pode não ser saudável. Beber pouca água também não é saudável. E com a raiva é a mesma coisa. Muita raiva ou pouca raiva, isso daí não tá bem. Tudo tem equilíbrio. A raiva, ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo também, ela precisa estar presente. Eu lembro de ter feito eu tive uma experiência de fazer um negócio que se chama leitura de aura, que eu recomendo para todo mundo que faça, procure alguém que seja muito bom nisso, e a pessoa falou para mim que ela via em mim um tubarão que não mostrava os dentes. Ou seja, eu concordava com tudo, parecia que eu era boazinha, entre aspas, com tudo, e eu nunca manifestava a minha raiva, nunca o ranger de dentes. Eu estava sempre abaixando a cabeça para tudo. Então, foi um alerta, era preciso mostrar os dentes. Às vezes é preciso um ranger de dentes. E enfim, assim, mesmo eu trabalhar, como no meu caso, foi preciso trabalhar essa coisa no sentido de eu pensar assim, eu posso ter raiva de uma determinada situação e discordar e contestar uma situação. E não significa que nós sempre teremos razão, porque nem sempre teremos razão. E às vezes o outro não vai entender, enfim, às vezes a razão é nossa e o outro não entende, ou às vezes a razão não é nossa, mas não é motivo para ter a raiva. Nem sempre teremos a razão e tá tudo bem. É isso que a gente tem que entender, né? Só que assim, as maneiras como a gente lida, é lógico, né? Esses dispositivos para lidar com a emoção da raiva, a gente vai adquirindo a partir das experiências da vida, a partir do que a gente experiencia, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja no transporte público, seja com amigos, familiares. E, e isso vai nos ensinando maneiras de lidar com a questão da raiva. Só que assim, todos esses estudiosos, pesquisadores, eles falam que a gente tem que trabalhar a questão da inteligência emocional. Um dia falarei sobre inteligência emocional aqui. E a inteligência emocional, ela defende muito que a gente deve ter um olhar crítico
para a raiva a ponto de não deixar que ela nos controle, aliás, não deixar que ela nos domine, né? A gente tem que controlar a raiva para que ela não domine, porque raiva é perda de controle. Perda de controle, ela é necessária, mas controlada. E, enfim, qual que seriam os caminhos para fazer isso? Por onde temos que começar? E realmente, assim, o primeiro passo eu já disse aqui, que é perceber quando a gente está com raiva e reconhecer que estamos sentindo raiva. Só que isso é autoconhecimento e a gente está aí a vida inteira para se autoconhecer, é um exercício para a vida inteira. Ele vai ser constante, 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 constante. E esses estudiosos, né, eles têm técnicas, diversas técnicas, né, para a gente lidar com a situação da raiva, e uma das mais ditas para serem feitas é a técnica da respiração. E aí você pode aliar a técnica da contagem. Você está num ambiente e aquilo está te deixando com raiva. Você para e respira. E solta. E respiração, gente, respiração com diafragma, aqui, respiração abdominal. Não é respiração de estufar o peito, não. Você pode puxar o ar contando até 5. Respiração lenta, solta o ar. Inspira lentamente, solta o ar lentamente. E é como se a gente entrasse num limbo. A coisa tá aqui, veio a bomba, né? Veio uma informação, tirou, sei lá, você foi demitido. Você vai ficar com raiva no sentido de pensar, de se sentir indignado e tudo mais. Mas a primeira atitude, se eu tiver... Respirar é uma coisa que a gente tá toda hora respirando. É automático. Mas a partir que aquilo você falou, nossa, isso vai me deixar com raiva. Já inspira. E o contar eu acho interessante também. Eu lembro de uma situação de coral onde havia o regente era muito meio autoritário e tudo mais. Eu lembro de ele ter perdido a paciência com as pessoas. E aí ele parou no meio, ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todo mundo parou e ficou olhando para ele, ficou todos parados olhando para ele. E aí ele falou, contou até 10 e falou, agora eu posso continuar. Ou seja, ele buscou o caminho, ele controlou, porque ele poderia ter descarregado, ele poderia ter gritado com essas pessoas e tudo mais. E ele escolheu essa alternativa de fazer a contagem. E assim, às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, se é raiva, se o que é, né? Pode ser medo, pode ser alegria, pode ser tristeza, enfim. Pode ser. E aí é legal a gente dar nome aos bois. Então, assim, dependendo de onde você está num ambiente e o ambiente, sei lá, aconteceu uma situação, você ficou com raiva de alguém, você estava na sala e discutiu. Pega e sai. Se você vê que você vai perder o controle, você vira as costas e sai, vai pro quarto. Se tranca no quarto, pega um bloco de notas, deixa um bloco de notas sempre no teu quarto, do lado da sua cama. Deixa um bloco de notas ali, em cima da tua cama. E anota, escreve. Escreve o que você tá sentindo, escreve o que você tá sentindo. Confessa pro seu caderno o que você tá sentindo. Não importa o que vier primeiro à tua cabeça. Vai destilando tudo ali. E aí você vai olhar para todas essas anotações que você fez. E
É lógico, né? Vai passar o tempo e você vai baixando a guarda, porque você está descarregando a energia em anotar essas. Você não usou a energia para descarregar com gritos, você usou a energia para descarregar ali as suas emoções, pontuar as suas emoções. Ou seja, é o uso da energia, porque assim, a raiva, ela acelera as conexões neurais e é uma energia, é uma energia e bum, explode. Explode com um grito, com a violência, com as diversas reações. Não tem pessoas que matam por ciúmes, por exemplo. Raiva, 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 ela desconta, descarrega. E é uma bomba. Então, assim, é energia interna, energia interna. Onde eu preciso jogar essa energia interna em algum lugar. Então, assim, bom, recapitulando, falando aqui da questão do autocontrole, reconhecer as emoções. E isso vai amadurecendo o que a gente chama de inteligência emocional. Você entender que nem sempre você terá razão. Tô reforçando isso porque tem muita gente que é determinista, a pessoa ela acredita tanto que o que ela fala é certo, que quando alguém fala algo que é contrário ao pensamento dela, já é um motivo de revolta, ela já se indigna, ela já vira as costas, ela já sai do diálogo, ela não aceita ser contrariada. Será que precisamos sempre ser. Nós não estamos sempre certos, nem sempre estamos certos. E é isso mesmo, sabe? E às vezes o momento é se afastar. E aí, num ambiente mais laboral, de trabalho, seja com colegas através de mídias sociais, muita gente descarrega nas redes sociais, Facebook, e-mails, descarrega, eu tô na internet mesmo aqui, tô atrás de uma telinha de computador, vou descarregar minha raiva, vou xingar, vou ofender. E o que os especialistas recomendam também? Estou com raiva? Não mande e-mail, não mande mensagem, não descarregue no outro nada, seja através de texto, seja através de fala. Não. Você vai lá pro seu quarto, você vai pro teu bloquinho de notas, você vai descarregar tudo no seu bloquinho de notas, gente. Você pode até fingir que vai escrever um e-mail, ou descarrega no seu e-mail lá, na sua mensagem. Escreve e deixa lá. Você não vai enviar, você não vai pôr remetente. Ou põe como remetente você mesmo. Manda esse e-mail para si. Se coloque no lugar do outro. Receba esse e-mail. Veja como você vai receber. Você vai mandar para si e você vai ler esse e-mail no dia seguinte. E eu tenho a certeza absoluta que você vai olhar de uma forma completamente diferente para tudo aquilo que você escreveu. Parece que o peso das palavras vão ser totalmente diferentes. E por que eu falo isso, né, da raiva que ela faz essa perda de controle, né? Porque, enfim, fisiologicamente falando, ela acelera o nosso coração. Vocês percebem? O coração bate rápido, bate rápido, bate rápido, bate rápido. E as conexões neurais, a cabeça aqui de cerebrais, né, no cérebro elas ela se desequilibra, né? Porque começa a ter mais conexões, mais conexões. E é uma velocidade muito grande, assim, muito grande, sabe? Assim, tipo, eles falam que é 14 a 21 ciclos por segundo. Ciclo é um ciclo, né? Um ciclo. E isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Só que através da respiração, a respiração lenta, ela faz você gerar novas conexões. Parece que eu me concentro em respirar.
Ou seja, eu estou enganando, né, o meu organismo, porque ele gerou, acelerou, ele começou a gerar essas conexões através da raiva, e quando eu comecei a respirar, as conexões começaram a ser geradas, foram conexões consequência dessa respiração. Então, ela vai derrotando essa raiva, vai derrotando essa raiva. Porque, gente, isso é usar a raiva para o bem. E eu tenho certeza que isso nos deixa mais centrados, nos deixa mais inteligentes emocionalmente. Eu lembro de ter tirado baixas notas no colégio e o sentimento de raiva me fez estudar mais. Me fez estudar mais, porque assim eu queria provar para mim mesma que eu era capaz de reverter aquilo. Então, assim, eu canalizei essa energia no estudo, canalizei essa energia em aprendizado, em conhecimento, ou seja, eu não deixei essa energia vir através da voz, através da reação física, através da reação verbal, porque a violência ela não é só física, a violência pode ser verbal, com palavras a gente fere pessoas também, isso é muito sério. Então, assim, reconhecer a raiva é um grande passo, é um grande passo. E há especialistas que dizem para você contar até 100. Ou seja, Thomas Jefferson disse uma frase que é muito famosa. Ele falou: quando se está zangado, conte até 10 antes de falar. Se estiver muito irritado, vá até o 100. Olha só, faz sentido, gente. As pessoas irritadas, elas ficam extremamente excitadas e acabam dizendo coisas que certamente elas se arrependem. Aí a gente lembra desses provérbios, né? Há 3 coisas na vida que nunca mais voltam: a flecha lançada, a flecha atirada, a pedra lançada e a palavra dita. O que saiu da nossa boca já era, saiu. Saiu, quem tá lá já escutou. Então, assim, e as palavras têm frequências, sabe? Tem frequências. Eu falar amor ou eu falar um palavrão, as frequências são totalmente diferentes. E a questão do contar, né? O contar ajuda também porque você contar devagar, ele vai diminuindo a sua pressão, vai baixando seus batimentos, vai baixando toda essa situação. E outro aspecto a se trabalhar é o perdão. Muita gente não gosta do perdão. Ai, perdão. Não gosto de pedir perdão. Já ouvi isso, eu já ouvi isso. Tem gente que não gosta de usar a palavra perdão. Mas perdoar é importante. Se perdoar também é importante, porque muitas vezes a gente se culpa, a gente tem raiva e a gente se culpa por essa raiva. E a gente jamais se perdoa por isso, jamais se perdoa. Eu tô sempre me responsabilizando. E às vezes a responsabilidade de toda a situação, como eu falei ontem, todo um contexto. E perdoar a si, perdoar o outro, ajuda você a minimizar, a sensação daquele incidente, né? E também é um mecanismo de dominar essa raiva, né? E o perdão, ele ajuda você a parar mesmo de pensar nas coisas como se fosse um pesadelo, sabe? Assim, as coisas ficam muito mais leves. Como eu disse, no terceiro colegial tirei 0 numa prova de física. Na hora fiquei com raiva de mim, da situação.
Hoje eu lembro disso, eu dou risada, porque era uma prova de resistores. Eu falo, gente, resistor é uma coisa tão fácil. Pra mim, assim, hoje eu penso assim, falei, gente, como que eu tirei 0 naquilo, né? Eu devia. Nossa, eu devia ter ido fazer a prova sonâmbula, não é possível. Então, assim, hoje eu lembro disso com graça, sabe, assim. E assim, isso não significa que a gente vai esquecer a situação, você vê? Eu não esqueci do 0 na prova, mas eu lembro de uma outra forma, né? E eu não deixo a raiva me consumir, ou seja, eu controlei a raiva, ela não me dominou. E assim, outros mecanismos seria você buscar a distração, seja através de ouvir músicas, mas gente, músicas na boa, músicas de frequência elevada, palavras positivas. Leila Pinheiro já cantava: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Assim, ouvir músicas que nos eleve a alma, eleve o pensamento, ouvir louvores, ouvir qualquer coisa de qualquer religião, ouvir mantras, ouvir uma música instrumental, fazer o Ho Oponopono, eu te amo, eu te perdoo, me desculpe, obrigado, eu te amo, eu te perdoo, me desculpe, obrigado, eu te amo, eu te perdoo, me desculpe, obrigado. Você começa a falar isso que nem um trem. E isso, você está descarregando energia, você está descarregando energia, você está descarregando energia para outra coisa. A energia que poderia ser explosiva em palavras negativas de baixa frequência. É lógico, às vezes você não vai lembrar do Ho Oponopono, aí você começa maionese, 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 maionese. Eu lembro que quando eu estava no coral e falavam que quando a gente não sabia cantar uma determinada música, a pessoa falava assim, bom, você poderia pensar com raiva de olhar para o seu colega do lado e ver que ele está cantando perfeitamente, ou fulano tal que tem uma voz extremamente afinada. Mas eu lembrava disso, de pensar na palavra maionese e ficar. E fingir que você está cantando, se diverte ali na maionese. Maionese, como se você estivesse fazendo um concerto maravilhoso. Você está demandando energia naquilo, gente. Isso é, bom, mecanismos de distração, mas você pode buscar palavras cruzadas, Tetris, desenho, até esses joguinhos de celular, enfim. Coisas que vão te ajudar, sudoku, assim, você precisa de elementos que usem toda essa energia que a raiva produziu para descarregar numa outra coisa. A respiração profunda, como eu já disse, né? Ela vai acalmar, vai diminuir o ritmo cardíaco, a música. E jamais, não negue que está irritado. Você pode simplesmente falar na sala, ali no ambiente, falar, gente, tô com raiva, tchau, eu vou pro meu quarto. Depois nos falamos. Assume, assume, você não vai ser depreciado por isso. Você é ser humano, somos seres humanos. Então assim, não negue não negue essa emoção que está dentro de você. Nós não somos de ferro, somos de carne e osso, estamos repletos de sentimentos. Então, assim, é botar pra fora no sentido assim, gente, essa situação tá me deixando com raiva, eu vou sair daqui. Você reconheceu que tá te dando raiva, você reconheceu, você pega, vira as costas e vai pro seu quarto, lá pro seu bloquinho de notas, lá vai descarregar lá a energia, vai descarregar tudo lá. E, bem, enfim, a raiva, ela muitas vezes também faz a gente gerar uma tempestade em copo d'água. Você gera uma tempestade porque a partir do momento que você não controla, você explode. Você explode.
E quando você olha para o passado, assim, como eu falei ontem, o tempo ele não perdoa. Esse tempo que você explodiu, que você gritou, que você teve raiva, já era, meu irmão, já era. Tchau, adeus. Ele já foi embora. Já foi embora e você perdeu essa oportunidade, perdeu esse tempo com esse sentimento de raiva, perdeu esse tempo que nunca mais vai voltar. Você, às vezes você ficou com raiva lá perto das 6 da tarde. Nossa, amigo, você perdeu o pôr do sol com raiva. O pôr do sol daquele dia tal não volta mais, não volta mais. Partiu pro dia seguinte. Então, assim, reconheço a raiva. No dia seguinte você reconhece, se arrepende. Tudo bem, a gente se arrepende, reconheço, me arrependo das minhas atitudes. Se eu agi, se eu descarreguei, se eu joguei uma carga negativa em cima do outro, peça desculpas, perdoe o outro e se perdoe, sabe? Não se flagele, não se condene. Dentre as distrações, eu falei da música, tem gente que pode preferir um livro, ouvir um audiolivro, ouvir um podcast. Farei podcasts, aguardem. Fazer exercícios. Eu faço exercício todos os dias, faço força, faço caminhada e eu fecho, sabe com o quê? Com a postura da árvore da yoga, que é uma postura de equilíbrio. Na hora que eu faço essa postura, eu trabalho respiração. Eu conto até 100 com uma perna, depois com a outra perna e me concentro na respiração. E por ser albina, por ter deficiência visual, tenho uma dificuldade com equilíbrio, mas estabeleci para mim mesmo que naquele momento é o momento que eu trabalho o equilíbrio do meu jeito, eu faço a árvore do meu jeito. Eu não tenho raiva de não fazer como um yogi especializado, cheio de técnicas. Eu faço do meu jeito. Só que assim, a raiva às vezes é muita energia, então você tem que explodir. E às vezes o que é mais recomendado é o exercício aeróbico. Faz uma caminhada rápida, faz uma corrida, entra no seu quarto, deixa um objeto central no teu quarto e fica rodeando ele, fica rodeando. Ou pega uma cadeira na cozinha, posiciona ela no centro da cozinha, ou vai rodeando a mesa, vai rodeando a mesa. Até você vai produzir serotonina, vai produzir o hormônio da alegria aí, né? Vai transferir, né, essa energia para essa demanda, né? O exercício. Inteligência, gente. Inteligência. E não adianta você falar, sou burro, não sei. Não. Todos nós temos inteligência. A inteligência, às vezes, ela tá ali adormecida na gente. Ela só precisa ser despertada. E o que eu quero é que vocês tenham consciência que vocês têm inteligência. Inteligência não depende de grau de estudo, não depende de faculdade, não tem curso superior de inteligência. Ela está dentro de nós. É mergulhar para dentro de si e acordar essa inteligência de dentro de nós. Gente, o Gil cantava, né? Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Que assim, compaixão é importante. É eu entender às vezes que o outro não vai me compreender, ou que o outro não vai mudar a postura dele, o outro não vai mudar o comportamento dele por questões psiquiátricas, por questões de idade, às vezes, uma pessoa idosa acaba sendo mais teimosa, mais resistente. Pessoas mais orgulhosas, às vezes, não adianta, a gente não tem que mudar o outro. Eu tenho compaixão do outro, que não muda, mas eu trabalho a mudança em mim, porque eu estou trabalhando a inteligência, estou despertando ela, estou nutrindo essa inteligência.
ao mesmo tempo que eu nutro essa inteligência, eu também desperto essa compaixão dentro de mim. Compaixão é importante e é necessária. Não tenha dó do outro, nem pena. Não é dó, não é pena. É compaixão. Eu aceito o outro da forma como ele é. Eu aceito a situação e eu parto para uma nova situação, para um novo desafio. Ah, tenho que passar na prova de motorista. Marca um novo dia para a prova. Foca e vai estudar. Vai estudar, descarrega a energia que você ia descarregar para xingar, para criticar o condutor ali, o instrutor, que foi ele que te reprovou, a culpa foi dele. Compaixão. Às vezes aquela pessoa ela teve um dia ruim e ela descontou na sua reprovação. Vai saber como é a vida do outro. Às vezes é uma pessoa que está numa situação infeliz. Mas assim, volto para mim e vou trabalhar, vou me preparar e vou fazer isso de novo. Vou fazer essa prova de novo. E assim, tem estudos que mostram, né, que a compaixão, ela dissipa a raiva. Ela dissipa a raiva, ela quebra. Isso é provado. Aqui onde eu pesquisei, né, diz que um estudo recente descobriu que responder solidariamente quando um colega lhe trata de forma ríspida é uma boa forma de resolver uma situação tensa. Eu conto, né, para as pessoas recentemente aqui onde eu tô, eu fui saudar uma pessoa na rua e ela olhou assim, mas eu não te conheço. Eu falei assim, eu também não te conheço. E saudei com um sorriso. Sorriso quebra qualquer rispidez. Sorriso é positivo. Se ele for legítimo, ainda mais se for legítimo. O outro vai ver como você está íntegro. E você mexe com o outro. A sensação do outro é diferente. E o sorriso, alta frequência, alta frequência. Gratidão. Gratidão foi o primeiro sentimento, foi a primeira palavra que nós tratamos. Ser gratos, que nem eu falei do Ho Oponopono, eu te amo, eu te perdoo, me desculpe e obrigado. A gratidão sempre traz felicidade, sempre, seja para nós, seja com o outro, enfim. Não quer dizer que você tem que ser grato com a pessoa, né? Mas você pode ser grato por outras situações no seu entorno. Eu vou dar o exemplo da prova de condução de motorista. Não passou na prova, não conseguiu passar na prova de motorista, mas agradeça, você tem a oportunidade de tentar de novo. Agradeça, você tem capacidade, você tem tempo para estudar de novo. Aí o tempo está aí, você está vivo, você está respirando, você não morreu. Você pode estudar de novo, então. Um motivo para agradecer. Ah, fez o bolo, não cresceu, não deu certo. Agradeça que tem como você ir lá no mercado, comprar de novo os ingredientes e tentar de novo, sem ter raiva daquele bolo que não deu certo. E a gratidão melhora a saúde. E, bom, uma coisa que é importante, né? Eu tô com raiva na hora e a nossa reação é já falar na hora. Não falar na hora. Na raiva, você não fala. Você tá com raiva, você vai se segurar, você não vai falar. Porque você vai estar respirando lentamente e você vai estar contando. Se você não pode sair daquele ambiente, naquele momento, respire e conta, respire e conta, respire e conta. Ou lembra da maionese, maionese. Ou bolo de cenoura, chocolate, sorvete, lasanha.
lasanha. Pensa todas as comidas que você gosta. Faz um quebra-cabeça de comidas, sabe, assim, destila a energia nisso. Mas você não vai direcionar a palavra no outro. Espere, espere, espere. E depois de um tempo você vai lá e diz o que você quer dizer. E por fim, gente, orar. Oração. Oração é poderosa, poder curativo, poder calmante, não importa religião, crença, não importa, não sei fazer oração, sabe? É uma conversa com o Criador, ou com a Criadora, com a Mãe Natureza, ou com quem você creia. Converse. Você peça pelo outro, ore pelo outro. Ore às vezes para que a ignorância do outro diminua. Ore pelo outro, é empatia. Poxa vida, pessoa mais ignorante, me coloco no seu lugar. Vou orar por você. E ore por você também. Amor próprio. Eu cuido de mim primeiro. Depois eu cuido do meio. Primeiro eu cuido de mim. E mesma coisa, a oração ela dissipa, né, pensamentos negativos. Não tem oração negativa. A oração ela é sempre é uma elevação. E enfim, eu deixei aqui um monte de coisas, joguei um monte de pensamentos e um desejo meu legítimo de coração é que vocês busquem ferramentas, caminhos para controlar a raiva, não negar a raiva, mas controlar. Somos ricos de energia e a raiva ela amplia mais ainda essa energia, mas dissipe para o teu bem, porque negativamente falando, ela só traria doenças, só traria tristeza e isso viraria uma grande bola de neve. Enfim, desejo que vocês comecem a buscar mecanismos de autocontrole e autoconhecimento. E tá tudo bem ter raiva. Tá tudo bem, ela não é ruim ter raiva. Você não é menor por ter raiva. Você é humano. Somos humanos e somos inteligentes. Então, comece agora o segundo seguinte, a despertar a sua inteligência. Desperte, lembre de situações que te deixam com raiva. O que você faria? O que você teria feito? Lembra da sopa de palavras, né? Lasanha, maionese, chocolate, sorvete de coco. Penso coisas gostosas, frutas, salada de frutas, oração, contar, respiração, enfim, vários mecanismos. Façam-me saber o que vocês fazem, o que vocês já fizeram. E experimentem, gente, experimente. Não estou dizendo para você buscar uma situação de raiva, mas tenha consciência de que as situações elas vão vir, mas o agir depende de você. Então, sacuda a sua inteligência para o teu bem, qualidade de vida longa para vocês, vida longa. Vou encerrar aqui com um pensamento, não é meu, é claro. Poderia ser também, deixei vários pensamentos aí, mas acho bonito isso aqui, que são palavras que Buda deixou. Veja só, do budismo trouxe aqui. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. Só que tem um detalhe, né? É você que se queima. Palavras de Buda.
Pense nisso, então. Você acha que vai descarregar a palavra e você vai se sentir melhor descarregando? Não vai. Não vai. Então, vamos trabalhar aí para nos melhorar internamente, melhorar nossas relações com o outro. A mudança começa em mim e depois ela vai no meu meio, na minha comunidade, no meu bairro. Enfim, é de dentro para fora. Eu agradeço vocês, agradeço a presença de todo mundo aqui. Muito obrigado. Todos que passaram aqui. Gratidão, gratidão. Tenham uma excelente tarde. Tenham uma excelente tarde. Espero que eu tenha conseguido trazer o raciocínio de uma forma organizada. Bom, foi da forma que a Andresa era capaz de organizar para o momento. E eu fico muito feliz da presença de todos. Desejo uma ótima quinta. Amanhã trago um novo sentimento, uma nova reflexão. Espero vocês. Um grande abraço. O amor vencerá com inteligência. Beijos.